Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Uma entrevista mais do que especial hoje. Ele é um fenômeno do YouTube. E o trabalho que ele faz é em benefício dos consumidores. O nome dele é Davi Correia e você o conhece pelo trabalho incrível que ele faz no YouTube, nas plataformas aí das redes sociais, para a nossa defesa, a defesa do consumidor. Davi Correia, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu sei que esse é o teu primeiro podcast, teu primeiro videocast, primeiro de muitos, porque a nossa entrevista vai abrir, assim, muitas portas para você. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Denise. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Eu assisti seus vídeos, eu vejo que você costuma receber mais médicos, né? Então hoje vamos diversificar um pouquinho. O prazer é meu. Muito legal. Eu tenho uma trajetória aí na TV e agora na frente aí do canal do YouTube, né? E aprender é muito bom. Eu gosto muito, eu sou uma entusiasta, tanto da saúde quanto do direito. E é difícil demais, Davi, fazer valer os nossos direitos. Então, quantas vezes eu me vi em situações, então, que às vezes um familiar te queixa de alguma coisa, você tem a informação, porque ao longo da minha trajetória eu já entrevistei centenas de advogados também. E você fala, não, mas isso, você tem direito a isso. E é principalmente do direito do consumidor, porque está muito no nosso dia a dia, né? E aí você vai atrás, você liga para a empresa, você fala no saque e você recebe informações que não são verídicas, informações, não é aqui, é uma dificuldade. Então, assim, ou você tem que ligar para outro lugar, conversar com um robô, ou você tem que mandar uma série de e-mails e olha, não é fácil. Então, às vezes, eu penso, né? Deter tanta informação, e o seu canal é um canal que ensina também, é um canal educativo das leis consumeristas, né, de tudo relacionado ao direito do consumidor. E deter esse tanto de informação, às vezes, nos deixa muito frustrado, de mãos atadas. Você sabe que alguém está te enganando, né? Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória. Quando foi que você decidiu? Você é jovem. Quando foi que você decidiu debruçar a tua carreira? Você é advogado, você é jornalista e advogado. O que veio primeiro? Queria que você falasse um pouquinho. Quem é Davi Correia e como é que você chegou no YouTube? Tá. Então, vamos lá. Meu nome é Davi Correia. Muitas pessoas me chamam de David, né? Por causa do D. E eu sempre trabalhei na área pública, sempre fui concursado. Eu trabalhei 11 meses na Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu fui soldado temporário. Aí eu fiquei 10 anos no Detran. E durante esses 10 anos no Detran eu fazia faculdade, né? Fiz a minha primeira faculdade, que foi gestão comercial, finalizei ela. E depois entrei para o ramo do direito, né? Quando eu estava na faculdade, aí que veio o primeiro baque. Foi no aniversário da minha filha, quando ela completou 1 ano. A gente planejou a festa de 1 ano dela. Contratamos um buffet, eu e minha mulher fomos até o local, escolhemos. Seria, sabe, a festa do sonho? Quando chegou no dia, o buffet não apareceu, foi uma tragédia, pesadelo. Você corre desesperado, vê sua esposa chorando. Ali eu fiquei muito mal comigo e falei até para minha esposa, quando eu me formar, eu não vou deixar que isso aconteça mais com a gente, porque eu me senti ali impotente, não podia fazer nada. Eu entrei na justiça, a gente ganhou, ganhamos o valor da causa, acho que foi 13 mil contra esse buffet, só que, sabe, ganhou não leva? Infelizmente acontece isso na justiça. O pessoal acha, entra pra justiça, mas às vezes a pessoa não tem nada no nome, é um laranja, entendeu? Já tá cheia de dívida, então não vai adiantar nada você entrar com processo contra ela. E foi isso que aconteceu. Aí, eu me formei, tirei minha OAB. Quando eu tirei minha OAB, veio aquela escolha de Minerva. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ela entende que a minha função no Detran tinha um poder de polícia administrativo. O que significa isso? Significa que eu fiscalizo a vida de outras pessoas.
que eu tenho a capacidade de escolha sobre outras pessoas. Por exemplo, um agente do Detran, ele pode ali fiscalizar, pode aprovar você no exame para obter a sua CNH ou não. Então, esse serviço que eu fazia era incompatível com a OAB. Então, eu não pude tirar minha OAB. Eu fiquei mais um ano no Detran, até que eu falei, eu vou abandonar tudo e vou para a advocacia, porque senão eu não vou, não vou conseguir exercer o que eu estudei. Eu abandonei o Detran, saí e comecei na advocacia. E na advocacia, né, um jovem advogado, não sou filho de advogados, não tenho ninguém como advogado, sou o primeiro advogado da família. Eu comecei, montei escritório online, site, ia pegando um caso ali, um caso aqui, até que ocorreu naturalmente essa minha, como que eu posso estar falando, essa demandada para a área jornalística. Foi de forma totalmente natural. Um caso que uma amiga chegou, falou, aconteceu isso, a empresa enganou essa menina, vamos lá na empresa. Eu falei, não, vamos lá, vamos filmar. E eu fui sem pretensão nenhuma. Aí eu fui lá com outro advogado até no local, o caso era um absurdo, foi uma funcionária que foi enganada e estava pagando, uma consumidora que foi enganada por uma funcionária, ao invés dela estar pagando, depositando na conta da empresa, ela estava depositando diretamente na conta da funcionária. E essa foi a tua primeira matéria? Foi a primeira matéria de todas. Eu assisti. Então, e esse caso está na justiça. E ela foi ludibriada por essa funcionária. Uma parte do dinheiro dela foi até depositada para a empresa, mas a outra não. Ela foi ludibriada, ela continuou pagando ali durante, eu acho que 6 meses, não lembro ao certo. E eu fui sem pretensão nenhuma, a gente foi, gravamos, né? Nós gravamos lá e eu falei, vou publicar no YouTube. Quando eu publiquei no YouTube, cara, é muito forte. O Ben Mendes, a Ben Mendes Mania, tomou conta do meu canal. Você entendeu? Eu só via lá, eu em casa assim olhava, peraí, o que? 1.000 visualizações? Nossa, 1.000 visualizações é muito. Eu tenho um inscrito, daqui a pouco 2.000. Quando eu olhei, tinha 17, 20. Aquilo me assustava, porque, né, o primeiro vídeo. E dali eu falei, não, foi legal, você vê os comentários, né? Hoje eu tento não olhar muito, porque tem alguns haters, né? Eu tento meio que me afastar um pouco, mas você olha de um monte de gente, nossa, parabéns, legal, não sei o quê, vai pra cima. Eu falei, gostei, vamos pra cima. Aí dali em diante eu fui pra cima. Entendeu? Veio o segundo vídeo, veio o terceiro vídeo e nós sabemos que a atuação jornalística no Brasil, o STF, né, ele entende que o fato de você estar reportando, você não necessariamente necessita ter um curso superior, né? Então, dali eu já me identifiquei, eu falei, eu tenho muita dificuldade ainda para fala, eu vou aprendendo aos poucos, vou vendo alguns cursos de oratória, eu vejo que você se expressa extremamente bem, é uma outra coisa, né? Olha, você sabe que, bom, você falou primeiro da Ben Mendes Mania, né? Ben Mendes está convidado também a vir aqui no Diálogo 360. O Ben que se aproximou de alguma forma agora do Davi, né? A gente tem assistido alguns reacts do Ben, das matérias, e ele, até a gente vai comentar sobre isso, algumas matérias que ganharam, acho que nas últimas semanas, no último mês, assim, muita visibilidade, porque você passou por situações constrangedoras, horrorosas, né? Então, a gente vai comentar sobre isso, mas quero aqui deixar meu abraço e fazer esse convite. Ben Mendes está convidado a vir aqui. Estando em São Paulo, por favor, faça esse contato. Vamos combinar para você vir aqui. Eu tô, assim, com muita vontade de te entrevistar. Assisto aos vídeos do Ben também. E é curioso, porque eu não comecei a assistir os vídeos do Ben pelo canal do Ben. Sério? Não foi pelo canal. Foi por alguém reagindo ao Ben. Ele teve muito, né? muito Tem react. muito react. Acho que foi até o do Casimiro que eu assisti. E aí também eu não assisti o conteúdo do Casimiro. Eu tava lá pelos reacts que eram mais engraçados. Maluca, né? Mais despojados. E o que vai chegando pra gente depois que você assiste a um vídeo, né? As coisas vão chegando. E aí sim eu falei, não, peraí, deixa eu assistir isso aqui na íntegra que eu quero fazer meu próprio comentário. Sim. Né? Então, é muito legal também.
também, então vem aqui que eu lembro do pessoal da equipe do bem, né? A Paula, que é a esposa dele, Isaac, também adoro o trabalho do Isaac, Carlos Santos também, tenho dicas para Carlos Santos também, quero falar com o Carlos, lá da Paraíba. Você falou da comunicação, e é curioso, eu sou jornalista de formação, graduada, enfim, e tem algo em comum entre o direito e o jornalismo, né? Então, a gente costuma falar melhor do que as demais pessoas, né? Então, eu lembro que antes de cursar jornalismo, os colegas, os amigos diziam, você pode fazer direito também, você fala muito bem, você vai conseguir fazer aquela sustentação oral Sim. lá, não vai ter pra ninguém, né? Eu falei, não, a minha coisa é na comunicação mesmo, eu vou pro jornalismo. Mas, de fato, e você tá me dizendo que ainda tem o que melhorar, a gente sempre tem o que melhorar, mas você se expressa muito bem, viu, Davi? Você manda muito bem ali nas suas reportagens, você se faz claro, e isso é muito importante. Agora, me chama muita atenção, porque você tá ali, você se apresenta como jornalista, tá com a câmera ligada, o pessoal não gosta da câmera ligada. Até já virou uma coisa engraçada, né? Não autoriza uso de imagem. Eu adoro o jeito que você fala. Tá bom, não autoriza? Tá bom. Essa não é a questão. Discuta isso depois, se você não gostar, né? Então, você sempre... Então, tudo bem, eu nem pedi essa autorização, né? Isso não tá em questão. Então, eu queria que você expusesse. Todos os lugares que você adentra são de acesso ao público, ao menos que alguém te convide para entrar para um escritório, uma sala, uma coisa mais interna. Queria que você falasse sobre isso, já há uma pacificação no direito sobre essas questões, e você está ali não só registrando, ali há uma denúncia, um caso que não foi resolvido, nem um consumidor que se reporta a você não fez nada antes de chamar o Davi Correia. Ele já tentou várias vezes. Eu acho que isso é até uma condição para vocês entrarem no caso. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Davi. Então, nós temos que nos atentar, primeiramente, que o consumidor, ele é a pessoa vulnerável. Uhum. Ele é vulnerável não porque ele é pobre. Né? Todos os consumidores, independentemente da condição social, eles são classificados como vulneráveis. Perfeito. Por quê? Porque em relação ao fornecedor, esse consumidor está em desvantagem. O fornecedor, ele tem todos os conhecimentos sobre o negócio que ele está colocando. Ele tem uma parte jurídica por trás dele, ele tem uma estrutura. Já o consumidor não tem nada disso, ele está ali sozinho. Tem até aqueles consumidores que a doutrina chama de hipervulneráveis, que são aquelas pessoas analfabetas. Então, já nesse ponto, nós temos que nos atentar a isso. O consumidor, ele é vulnerável. E o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar que o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma norma de ordem pública e de interesse social. O que está acontecendo ali com aquele consumidor, ele não interessa apenas a ele. Interessa a mim, interessa a você, interessa a toda a coletividade. Por quê? Porque se o direito dele está sendo violado hoje, amanhã vai ser o seu, amanhã vai ser o meu. Então, para mim, né, nós temos sim que mostrar o que está acontecendo naquele caso. Por quê? Porque a matéria jornalística ela também é de interesse social. Né? Interessa toda a coletividade. Mas tem aí a privacidade da pessoa, a imagem da pessoa. Tá, primeiro que nós não estamos focados na imagem da pessoa. Se a empresa resolvesse o problema, nós nem estaríamos ali. Nós estamos focados para conversar com o representante da empresa. O que eu quero saber é sobre o CNPJ, não quero saber sobre o CPF. Uhum. CPF para mim pouco me importa. Então, já virou até hábito. Não quero meu direito de imagem. Não, a última reportagem foi a mesma coisa. Se a pessoa não quer o direito de imagem dela, então ela que não vai trabalhar para uma empresa. Porque, querendo ou não, se você lida com o público, você está ali, sendo uma representante, uma preposta de uma empresa. A imprensa vem querer falar com você, querer te abordar. Você não vai falar, você vai falar, não falo com ninguém. Então, você não está preparado para ser gerente. Uhum. Entendeu? E em relação ao STF, ao STJ, já é pacífico que o local de recepção ele é considerado um local aberto ao público. Né? Sendo um local aberto ao público, eu posso gravar, qualquer um pode gravar, qualquer um pode adentrar, a gente não está invadindo.
entendeu? A imprensa pode chegar a filmar, não tem problema nenhum. O que não se pode fazer é o uso indevido dessas imagens, né? Indevido. Então, manchar a reputação de alguém gratuitamente, isso você não pode fazer. Não é esse o objetivo, eu acho muito legal. Então, mas olha, coloca isso na reportagem. Amigo, tá tudo na reportagem, fica tranquilo, a gente tá fazendo quase um plano sequência, né? Pouquíssimos cortes, quando existem cortes, né? Então, isso é muito legal, vai ter tudo lá na reportagem. Quem não se sente à vontade de falar, chame um outro responsável. Sim, mas eu acho curioso quando eles dizem, o gerente não tá. Volta amanhã, marca um dia para falar. Aí você vê, né? Você acha que o consumidor que tá ali, ele não ele tem tempo para estar disponível o tempo que a empresa quiser. Né? Às vezes a empresa tá com um valor que é dele. Caso que me revolta, Denise, é caso que a empresa fica com valor. E isso eu fico revoltado. O valor é da pessoa ali eu até meio que dou uma exagerada, porque me revolta de verdade. Pô, o valor é seu, tá ali. Entendeu? Não tem isso. Mas não faz restituição. Peraí, mas o código fala que você tem que fazer a restituição. Então, aí, as empresas... eu assisti essa reportagem da academia. Aliás, vocês vão lá no canal do YouTube do Davi. Depois que você terminar essa entrevista aqui. Não vai antes, não. Não me abandona aqui, não. Vai só depois que a gente terminar aqui. Lá no canal do YouTube do Davi Correia na Defesa do Consumidor. Tem essas reportagens que a gente está falando, elas estão todas lá. E uma que chamou bastante atenção, que é recente, é essa da academia, que a família fez para os 2 filhos um plano anual, um para cada um, de natação. Eles não fizeram, a família desistiu. E houve problema para fazer essa restituição. Acontece que no contrato, o contrato dizia que o plano anual não pode ser cancelado. Isso é muito curioso, porque quando a gente lê e estuda assim pouco, não é dito que nenhuma empresa pode nos obrigar a manter esse vínculo de consumidor? Primeiro que a Constituição, ela assegura que você não é obrigado a permanecer associado, né? E além disso, o artigo 51, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar que é nulo de pleno direito qualquer cláusula que impeça do consumidor obter a restituição. E o que você falou é engraçado, porque nesse próprio estabelecimento tinha um Código de Defesa do Consumidor ali. Que tem que ter, aliás, é obrigatório. É obrigatório. E a empresa se negar a fazer isso, para mim, já é um absurdo, sabe? Isso é uma crítica para todas as academias, principalmente essas de grande porte. O que elas estão fazendo? Elas faz você lá, como consumidor, assinar um plano anual, né? Por quê? Porque normalmente, vamos supor, minha esposa, ela fez um plano mensal, né? Vamos fazer aqui, um plano mensal. Ela é preguiçosa. Eu também sou preguiçoso de ir pra academia. Pô, a gente tá ali, 2 meses depois, a gente desiste. 3 meses. Tem gente que é assim, não é? Eu também sou uma ótima pagadora de academia. Tem gente que tá ali, não, legal, vou fazer academia. Pô, depois o cara desiste, o cara tem todo o direito de desistir. Você entendeu? Você é livre pra você fazer o que você quiser. Aí o que elas fazem? Elas fazem já um plano anual, normalmente, sei lá, vamos supor, plano anual você vai pagar R$1.000. Aí você tá ali na segunda parcela que você pagou, você desiste, não cabe a restituição. Isso é chamado de lucro fácil. É um lucro fácil que essa empresa tá. Pô, se ela ficou ali com R$1.000, ela só prestou serviço 2 meses, os outros 10 meses, ela não fez nenhuma prestação de serviço e ganhou o dinheiro. Imagina isso multiplicado por 10 pessoas, quanto que vai ser? E o pior é que toda academia faz isso. Toda academia, principalmente essas grandes, estão fazendo isso. E aí eles dizem que nós assinamos o contrato. É claro, se não assina o contrato, a gente não consegue iniciar esse plano, você não tem acesso à academia, se você não assina. Isso quando assina, né? Quando não tá lá, só faz de conta que você assinou e, enfim, foi um contrato verbal. Mas vamos lá. No contrato, tá escrito essas cláusulas que podem ser abusivas e nulas de pleno direito, que eu adoro esse termo que aprendi com vocês. Essas cláusulas, elas são nulas porque ferem ali outras situações do direito, mas eles alegam que se assinou. Poxa, mas não é um contrato em que a gente conversou sobre ele.
esse é o contrato que, assim como você falou da academia, assim como de telefonia, você não vai, sua operadora de celular, ficar debatendo se você concorda ou não com fidelização. Se você não assina, você não tem um serviço. Isso é o que se chama contrato de adesão ou contrato de gaveta. Dá pra gente escrever algo, adianta. Você leu, aqui vocês, você, o Ben, o Celso Russomano, vocês acabam fazendo esse trabalho educacional e vocês estão formando cidadãos mais preocupados com essa questão. Então, se você assiste ao canal do Davi, você não vai assinar um contrato sem ler, para começar, né? Você leu, você viu que ali tem uma situação que, olha, primeiro que você não concorda, segundo que você sabe que tá errado. Adianta alguma coisa circular, fazer uma flechinha, escrever, não concordo, mas estou assinando? Teoricamente, a academia... academia não, desculpa. O fornecedor aí, ele não iria nem permitir que você fizesse isso, né? Infelizmente, principalmente em fornecedores de grande porte, se você quiser modificar um contrato, você não vai conseguir modificar. Isso é verdade. Você vai ter que procurar os meios aí de fiscalização, como o PROCON, porque o desrespeito ao Código do Consumidor, ele é geral. E como você falou, né, nós temos que lembrar, como eu falei anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma de ordem pública. O que significa isso? Né? Significa que a vontade entre as partes ela é afastada pela vontade da lei. Né? Aqui nós não estamos falando de uma relação civil. O que significa uma relação civil? Relação do Código Civil. Tem o pacta sunt servanda, do latim, né? Que o contrato faz a lei entre as partes. No Código Civil, se você quiser me vender isso aqui, colocando várias cláusulas, desde que não seja ilícito, você pode. Tá, eu estou assinando aqui por livre vontade, você está vendendo por livre vontade. Já no Código de Defesa do Consumidor, uma relação consumerista, não. Se você colocar aqui, se essa relação for uma relação consumerista, mas se você colocar uma cláusula, que é uma cláusula que vai me prejudicar, a lei vai afastar essa cláusula. É o que acontece. Né? Não, a prevenção que eu falo, para as pessoas se prevenirem, né, antes de assinar, é para denunciar. Denunciar, vá no PROCON, falar, não assinem nada que vai lhe prejudicar. Porque depois vai acontecer isso. Vai ter empresas que não vão querer se submeter ao Código de Defesa do Consumidor, embora muitas tenham um código em mãos, né? E você vai ter que procurar aí uma defensoria pública ou PROCON, ou então um meio de mediação, como o meu canal, como o Celso Russomano, como o Ben Mendes, entendeu? Infelizmente, se o consumidor chegar, como eu falei, o consumidor é a parte vulnerável, a empresa não vai querer nem ouvir. Você chegar, não, mas essa cláusula aqui eu não concordo. Vai falar, tá bom, você não concorda, o outro ali concorda, tchau. É isso que vai acontecer. Na prática é isso. Uma cláusula que você mencionou, tiver lá, nós não restituiremos qualquer valor pago, né? Essa cláusula, ela é nula de pleno direito, né? Ela não vai valer absolutamente nada, porque ela está violando o Código de Defesa do Consumidor. E se você for pegar o nível educacional que nós temos no Brasil, tá? Nós não podemos esquecer disso. Tem um nível educacional, muita gente que vai procurar um comércio, que vai procurar um fornecedor, a pessoa às vezes não terminou nem o primeiro grau, né? Tem que ser relevado isso, entendeu? Aí a pessoa, vem aquele contrato jurídico, a pessoa nunca teve, né, acesso às leis. Ela vai, às vezes nem assina. Eu mesmo já assinei contrato sem olhar quando eu era mais novo. Entendeu? Ninguém... A letra é pequenininha. Muitos. As palavras de difícil compreensão. Sim. Aliás, eu acho isso um erro, assim. Eu sei que
na parte jurídica, né? Vocês falam com vocabulário bastante rebuscado, por isso eu acho que trazendo aqui a nossa relação, né, do advogado e do comunicador, né, me colocando na figura do comunicador, eu acho que essa é o maior desafio da comunicação. Porque falar difícil, se eu colocar você com outro advogado para vocês conversarem sobre o assunto da área de vocês vão falar jargões, palavras difíceis, vocês vão se compreender. E quem está do lado escutando vai falar, nossa, como eles falam difícil, quase não dá para compreender. Muito termo latim. A grande dificuldade e o grande desafio, que vocês têm feito isso com maestria, é descomplicar. Mas é esse o papel que a gente tenta fazer. É descomplicar, é aproximar, né? Então, então, às vezes está lá que o pagamento das parcelas vincendas, né? Então, é um termo até que o Ben usa bastante. Quem assiste já está sabendo que são as parcelas que ainda existem para vencer, a vencer, né? Então, descomplicar é a grande questão. A gente está ali, meu Deus, você fala, meu Deus, sou graduada, pós-graduada, às vezes é difícil, porque não é da minha área. É difícil você compreender. Imagina alguém que não teve muita oportunidade na questão educacional, né? Então, é difícil. E às vezes a pessoa fica com vergonha de dizer, não sei ler. E vai e assina. Simplesmente assina, né? A empresa não está tendo uma vantagem? Entendeu? E o que a gente às vezes não quer acreditar é que alguém possa se aproveitar dessa vulnerabilidade para empurrar um seguro, empurrar um outro serviço ali. A pessoa vai assinar, ela não vai nem dar conta, né? Às vezes na parcela a diferença é pequena, né? Então isso é triste. Me deixa triste também quando, ao chegar a reportagem, o gerente ou o dono, enfim, mas você devia ter procurado. Mas quem é você? Você devia procurar o Procon. Você não devia vir aqui com a equipe de reportagem. Procure o Procon. Infelizmente, e aqui, enfim, talvez uma crítica ou só um ponto. Infelizmente, eles se valem do número excessivo, um número muito alto das reclamações que o Procon às vezes não dá conta de resolver. Então, assim, manda lá, faz sua queixa lá no Procon. Eu falo, quem faz isso, né, principalmente gerentes que fazem isso, eles estão sendo ingênuos, porque eles estão ali num cargo. Amanhã, eles vão ser consumidor igual o outro que está ali procurando o direito dele. Eles são mesmo no cargo, você entendeu? Nós todos somos consumidores, sim, né? Aí, na hora que ele fala, não, procura um meio jurídico adequado. Peraí, você está querendo editar o que o consumidor tem que fazer? Você entendeu? E assim, é um meio legítimo aqui, que fique claro. As equipes de reportagem que estão aqui, aí, país afora, são um meio legítimo da busca por fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Mas veio aqui com a reportagem. É uma mediação, né? É uma mediação para tentar buscar solucionar o conflito, né? E o que você quer é que não Sim. precise entrar na justiça. Sim. E o que eu acho legal é, quando há solução do caso, tá tudo bem, porque problemas existem. Quanto mais você vende, quanto maior você for, provavelmente mais reclamação você vai ter, porque isso é uma coisa, uma relação básica, simples de se entender, né? Você pensa, grandes marketplaces, grandes lojas, magazines, você tem um número alto de problema. A questão tá na resolução. Olha, tem problema, mas resolve tão fácil que vou continuar comprando lá. Não é isso? Exato. Assim, eu sempre falo, errar é humano, né? Eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas quem corrige o erro é algo sublime, porque a pessoa tá ali corrigindo o erro dela, tá resolvendo a questão, né? E a empresa, ela fica marcada pela marca dela e pela imagem dela. Por exemplo, teve uma reportagem na Honda que eu acho que foi a melhor gerente que nós pegamos em todos os canais de reportagem. Foi super educada, super solícita, resolveu o problema, deu uma moto zero pro menino, né? Eu fui, dei parabéns para a empresa, pedi para seguir nas redes sociais, porque é aquilo que precisamos. Aí o pessoal, mas só resolveu porque você estava ali. Mas resolveu.
tem muitos que eu vou lá, ligam, né? Foi o problema do barulho da moto? Foi esse? Esse daí ela resolveu, deu uma moto zero. Tem empresas, né? Por exemplo, já peguei uma autoescola que tava também com dinheiro da menina, eu briguei, essa reportagem eu passei até um pouquinho do tom que eu briguei com o rapaz, falei, não, você tem que devolver, não sei o que, aí chegou um advogado, o advogado super solícito, chegou, conversou comigo, reconheceu o erro e fez a restituição. O importante é isso, o advogado, né, porque nós estudamos, ele reconheceu o erro, não quis brigar, porque muitos advogados querem debater. Não, vamos levar para a justiça, quer orientar mal o seu cliente, né? Que isso é orientar mal mesmo. Não resolver ali, vai ficar tão mais caro depois. Não, então, esse daí eu dou parabéns para ele, porque resolveu o problema, devolveu o dinheiro da menina, e eu vou dar parabéns pela atitude. Ah, mas só resolveu porque você tava... Tá, mas resolveu, é isso que importa. No meu canal, eu sempre busco a resolução dos problemas, né? Teve uma outra autoescola também famosa, que a dona da autoescola ficou expondo o menino lá, falando que era agiota e tal, não sei se você chegou a ver. Assisti essa reportagem. Aí eu ligo pro advogado, o doutor fala, não, que foi eu que orientei. Pô, peraí. Você entendeu? Na hora você tem que ficar, e tem que ter, assim, sabe, sangue frio, porque eu diferencio, tá? Fornecedor, por exemplo, homem, fornecedor, mulher, eu tenho que tratar de uma forma diferente, porque afinal sou um homem. Eu não vou falar com uma mulher, né, quando estou numa reportagem, da mesma forma que eu vou falar com um homem. Porque, subir o tom com uma mulher vai trazer uma coisa ruim, né? Não é isso que eu quero. Eu quero o que eu quero é o quê? Fazer a reportagem, mostrar os fatos. Você vai resolver? Não vai resolver? Se tiver ali algum crime, a gente chama a polícia, aciona, faz boletim de ocorrência. Se for em flagrante, leva para a delegacia, né? Mas a gente quer dar o respaldo para o consumidor. E nessa reportagem, né, a dona lá, eu vi que ela era tão vítima quanto o meu consumidor. Né? Por quê? Porque a partir do momento que o advogado chega e fala, eu que orientei ela dessa forma, e eu sou advogado, eu jamais vou orientar uma empresa debater com um cliente, xingar, ofender, expor ao ridículo. Porque, querendo ou não, por exemplo, se você me fala um assunto íntimo, né? Isso aí a dona, a consumidora falou um assunto íntimo. Que você já tinha alertado para que ela não falasse. Sim. Da primeira vez que ela começou a falar, você falou, não, olha, não fala sobre isso. Sim. Não, né? Você avisou a ela ainda. Eu assisti, fiquei nervosa nessa reportagem. Você vai ficar expondo a pessoa dessa forma. Eu falo, meu Deus, na hora assim, eu falo, pô, essa mulher aqui é tão vítima quanto os consumidores, entendeu? Vamos falar da polícia? Vamos. Quando é que a gente pode ligar 190 para as questões onde o nosso direito do consumidor não está sendo respeitado? Então, eu tô lá tentando resolver, não chamei a equipe de reportagem ainda não, tá? Mas tô lá tentando tentando fazer valer o meu direito, tem um valor a receber, a empresa se nega, às vezes se nega até a pegar meu produto para avaliar se for um produto. A empresa simplesmente, olha, não quero saber, se vira. É possível chamar 190? Como é que está hoje? Eu vejo, né, o trabalho do bem, e às vezes vocês são tão bem recebidos e outras vezes não. E você teve um caso, aliás, foi nessa live de um supermercado que eu falei, eu preciso chamar o Davi para uma entrevista lá no Diálogo 360 para a gente conversar sobre isso. Você fez essa live, aí teve um problema de conexão, não consegui assistir até o final, mas eu falei, não, eu preciso chamar. E os teus espectadores estavam, ai, que legal, até me deram um reply, assim, acabou, né? A bateria do meu celular. Eles falaram, ai, que legal, isso aí, vai sim, Davi. Enfim, então foi bem legal. Obrigada quem deu essa força aí também para que o Davi viesse. Conta pra gente, quando é que a gente pode acionar 190? Porque quem tá assistindo pode falar assim, ai, Denise, mas não é... então falar, é uma emergência, né? A gente pode acionar a polícia para esses casos? Vocês não podem, mas devem acionar. A polícia militar, ela tá aí para servir a população. E uma relação consumerista, a depender da situação, ela configura um crime contra a relação de consumo, que tá ali a partir do artigo 61, eu acho que, se não me engano, 61 ou 66, tá as penalidades. Você deve chamar a polícia militar para
né, caso não seja algum crime flagrante, para ser lavrado um boletim de ocorrência token dos fatos, para prevalecer o seu direito. A polícia está aí, a polícia militar é uma polícia ostensiva, ela está aí não apenas para repreensão dos grandes crimes. A relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma norma supralegal, ela só é abaixo da Constituição. Muitos doutrinadores consideram ela como uma norma supralegal só abaixo da Constituição. Ou seja, se essa norma está sendo violado o seu direito, que a depender da circunstância pode ser até um crime que está ali sendo cometido contra você, você tem que chamar a polícia militar, né, para eles darem um respaldo legal, porque a primeira mediação vai ser ali com a polícia. Caso a polícia não consiga lograr êxito, faça um boletim de ocorrência, depois você procura os seus direitos, né? Não necessariamente você depende exclusivamente do acionamento da polícia. Não, você não depende, mas é sempre bom você chamar a polícia militar, tá? Porque às vezes você chamando a polícia militar, o próprio fornecedor, ele meio que, não, peraí, vamos conversar de uma outra maneira, entendeu? Porque ele sabe que ele está errado. Então, eu recomendo para que vocês estudem o Código de Defesa do Consumidor, porque era uma norma muito fácil, muito acessível, é uma norma voltada mesmo para os consumidores, não precisa ser graduada em direito, ter algum jargão né, mais difícil. Porque se o seu direito está sendo violado, você deve acionar a polícia militar e ela deve sim resguardar ali a lei, porque a polícia militar está aí para servir a população. E nesse caso específico que você falou, eu sempre aciono a polícia, né? Eu chamo nesse, eu chamo em outros. Primeiro eu tento ali fazer a mediação, mas se está um flagrante, ou se tá uma violação, algo, sabe, um crime, algo absurdo, eu falar, não, vou chamar a polícia militar, porque vai relatar aqui nos fatos, vai fazer um boletim token, com boletim vai reforçar ainda mais a tese, né, jurídica, vai mostrar que a pessoa foi lá mais de uma vez, né, para reforçar, para dar substância para uma futura ação. É porque tem caso que é tão fácil de resolver, às vezes vocês já começam dizendo, olha, esse caso aqui é fácil, tá fácil de resolver. Numa dessas, onde a polícia vai escutar os dois lados, né, às vezes até o policial diz, resolve, tão fácil de resolver, pra que dar uma confusão pra sua cabeça? Resolve, né? Às vezes até uma ajudinha, assim, né? Mas, às vezes o tratamento não é o esperado e isso é complicado, Davi. Então a gente vê, né? Não tô falando da instituição, tô falando de pessoas, porque na mesma abordagem você tem comportamentos diferentes, né? Sabe, como eu falei pra você, eu já trabalhei na Polícia Militar, trabalhei 11 meses, na época que em São Paulo tinha soldado temporário, eu fiquei na Escola Superior de Sargentos, ali no Belém, eu sei muito bem como que a Polícia Militar e eu respeito a instituição da Polícia Militar. Sempre respeitei. Se você olhar todos os meus vídeos, eu parabenizo, falo que a Polícia Militar é o braço armado do Estado. Só que eu não vou permitir quando eles faltarem com respeito comigo. Não é porque você tá ali como polícia militar, como representante do Estado, que você vai poder falar de qualquer jeito, que você vai poder chegar a se impor, vai poder estar acima da lei, né? Se a polícia militar tiver um tratamento cordial e respeitoso comigo, pode ter certeza que o meu vai ser o mais cordial e respeitoso. Eu não admito falta de respeito, seja de quem for. Entendeu? Nem para com você, nem para com o teu consumidor, a pessoa que confiou em você. Com certeza. Né? Assistam as reportagens. Vai lá, não coloca no ×2, não acelera. Assiste, porque é legal ver esse tom. É legal muitas vezes ver que vocês estão tranquilos na abordagem e alguém chega, às vezes é o próprio gerente que chega, como a gente fala, né, dando uma voadora, né, assim, uma figura de linguagem. Às vezes quem tá ali chega, calma, até vocês falam às vezes, calma, né, deixa eu te contar o que aconteceu às vezes. Não deixa eu nem falar o que aconteceu, como é que vai resolver um problema que não sabe qual é? Né? Então, eles questionam muito, por que você não fez? Mas mandou pro e-mail errado. Esse da academia foi bem curioso. Mas tá vendo, você mandou pro e-mail errado. Eu não trabalho aqui. Eu liguei, perguntei o endereço eletrônico e me passaram esse. Veja bem,
Não, por isso que os advogados falam que nós, consumidores, somos a parte vulnerável. É isso. Sim. Você não sabe o organograma da empresa, você não sabe o e-mail de cada um. E eu vou falar um pouquinho desse caso aí da polícia, só para você entender, porque é muito importante que a Polícia Militar, você assistiu a reportagem, todo mundo assistiu, tem muitas pessoas que estavam comentando, defendendo a atuação da Polícia Militar ali. Tá, primeiramente, a Polícia Militar em nenhum momento se preocupou com os 2 consumidores que estavam ali no meu lado, né? Vocês puderam notar ali que houve um tratamento totalmente diferenciado em relação a mim e em relação ao gerente. Eu não vi eles abordando o gerente. Alguém viu? Não teve nenhuma abordagem com o gerente. Para lembrar, eu já tinha sido identificado, pegaram meu documento, eu já tinha fornecido, eles sabiam quem eu era, né? Aí, na hora que o sargento foi para cima do meu cinegrafista, ele foi com uma desculpa totalmente, falou que era sigilo, que era... Uma área de segurança ali, né? Não, primeiro, ele falou que era conversa sigilosa. Sargento, quem vai impor com sigilo? Somente a lei. É somente a lei que vai impor o que é sigiloso, o que é público. Ele estava ali na atuação do Estado. Os atos do Estado são públicos. Imagina só, toda vez que tiver uma reportagem, chega a polícia militar, você tem que sair, se afastar. Peraí, mas teve um crime? Era uma relação que já tinha sido resolvida. A partir do momento que eu ali me mostrei, né, falei pra ele, peraí, mas falta de educação. Eu já tinha até levado o cinegrafista pro outro lado, ele veio atrás de mim, falou, não pode filmar. Aí sim, aí os ânimos se né, aumentou um pouquinho. Mas sempre com respeito, não, sua parte. Sempre muito... Não falta com respeito, mas eu não abaixo a cabeça. Chamou a atenção ter ficado com o seu documento da OAB. Você vê? E ali é um absurdo. É um absurdo, falo pra vocês. Se vocês aplaudem o que aquele sargento fez, cara, nossa democracia já era. Você vai poder ser abordado sem motivação, sem fundada suspeita. Primeiro, que o POP da Polícia Militar, né, é o procedimento operacional padrão. O que o procedimento operacional padrão ele vai falar lá? Tá lá. Só pegar lá da Corregedoria da Polícia Militar. Ele vai definir o que é uma área de segurança. A área de segurança está lá estabelecida no POP, é quando você encontra o suspeito de um crime, você se afasta dele para não causar perigo na viatura. Peraí, primeiro, eu era suspeito de alguma coisa? Claro que não. A gente era suspeito? Segundo, a abordagem que a polícia tem que fazer. A abordagem é fundada suspeita. Fundada suspeita. Eu era algum suspeito de alguma situação, eu me identifiquei, entreguei a documentação. Você era o solicitante. Eu sou solicitante. Né? Imagina só todo solicitante virar o suspeito. Peraí, o que eles fazem? Eles pegam um documento, vê se tem alguma... algo contra a pessoa ali, se está procurado. Eu entreguei minha OAB, entreguei a identificação de jornalista. A partir daquele momento, ele já sabia toda a minha identificação. Ele pegou meu documento, subterfúgio que iria entrar em contato com a ordem dos advogados. Ele falou de entrar em contato isso não é procedimento. Mas não tinha por que entrar em contato. Você não estava ali como advogado. Porque ele desconfiou. Ele desconfiou que eu era advogado e jornalista. Tá. Ele pegou ali... viu, né, a minha condição ali, falou, não, esse cara deve estar blefando, né, na cabeça dele. Pegou, ligou, ficou uns 20 minutos, 25 minutos com o meu documento, e na hora que acabou, ele falou assim pra mim, a gente não conseguiu fazer a sua identificação aqui, porque estava dando no sistema que a sua OAB não estava sendo encontrada. Só que nessa hora a minha câmera tinha acabado a bateria. Mas se puxar a câmera da PM, vai ver na câmera corporal dele ele falando isso pra mim. Tá, então assim, também acho legal. Isso vai acontecer cada vez mais, dessa solicitação por parte do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. A polícia vai ser acionada cada vez mais. Vai. Porque quando os seus vídeos têm esse alcance, quando os consumidores passam a entender que nós também temos esse poder, isso vai acontecer cada vez mais, né? Então que a gente também possa ter essa noção, esse entendimento de saber qual é o procedimento padrão, como é que podem ou não tratar a gente. Então, sim, mesmo com certeza. Se tratando de um policial militar. A polícia militar, ela tá
ali para exercer a atividade do Estado, ela não tá ali para desrespeitar o cidadão. Ah, não é porque, peraí, eu chamei a polícia, levanta a cabeça aí, vai para trás. Não é assim que se trata a pessoa. Você entendeu? Você vai tratar aí na rua, com suspeito, com bandido. Agora, não, com cidadão de bem, né? Que solicitou ajuda. Por que ele não fez esse tratamento com o gerente? Eu pergunto, o sargento, por que o senhor não fez a mesma situação que você fez com o gerente? O gerente, eu vi eles dando o braço no ombro do gerente. Em nenhum momento a polícia também pode pedir para que eles não sejam identificados, colocar um blur no rosto deles. Isso não pode, né? Porque ali nós temos que nos apegar em direito administrativo. A polícia ali vigora no artigo 37 da Constituição os princípios, né, que norteiam a administração pública. Dentre eles está a impessoalidade. A impessoalidade, o policial, quando chega ali na atividade estatal, ele não tem que ser parcial ao meu favor, ele não tem que ser parcial a ninguém. E também a impessoalidade está que a atuação daquele policial não é a atuação da pessoa física, é a atuação do Estado. Perfeito. Então, a atuação do Estado, ela é pública, ela é transparente. Você tem que fiscalizar o Estado. Não existe essa história do policial não querer aparecer. Você entendeu? Tanto é que eles mesmos têm câmeras. Porque antigamente até eu ficava meio assim, mais câmera. Hoje eu vejo que é necessário. É necessário. Porque imagina só essa situação se não tivesse sendo gravada. Teve uma hora que ele falou até que eu tava descumprindo, tava querendo botar no boletim que eu tava descumprindo uma ordem dele. Aquilo ali era pra quê? Pra caracterizar a desobediência. Ele podia te prender. Sim, teoricamente não. Um advogado, quando ele está exercendo o seu serviço, ele não pode ser preso em flagrante por crimes que não sejam inafiançáveis, né? Então ali eu não poderia ser preso. Mas eu semana passada estava vendo uma advogada sendo presa em flagrante. Você entendeu? É só teoria. Ali ele estava querendo sim fazer uma desobediência, para colocar uma desobediência para quem sabe poder me dar uma voz de prisão, se eu estivesse negando. Você entendeu? É por isso que as ferramentas que vocês usam também, de entrar com live, em determinados momentos vocês entram em live, né? Isso até, eu acredito, funcione, né? Então, gravar. E olha, não é fácil produzir conteúdo, não é fácil sair pra rua. Você tem que ter as baterias, os microfones. Problemas acontecem, né, Davi? Sim. Então, assim, até pra segurança, às vezes, eu vejo. Vocês entram em live, vocês mostram, né? Relatam, porque vocês ficam numa posição ali também vulnerável. Mas não deveria acontecer isso. Não deveria acontecer. É isso que eu fico. A polícia militar tá lá só para relatar os fatos. Eu falo, eu não tenho medo da polícia militar, eu tô dentro da lei, eu tenho respeito, né? Agora, a partir do momento que eu chamo eles, mas você tem que provar que você é imprensa. Peraí, eu tenho que provar que eu sou imprensa? De qual canal que você é? Isso também eles perguntaram bastante. E costumam perguntar. E eu acho aqui, assim, gente, hoje em dia, o YouTube é a nova TV. Então, né? Você pensa, você não tá numa emissora tradicional, não tem problema, porque o YouTube você não tem nenhuma fronteira. Mas né? eu falo assim, eu posso chamar a polícia militar, eu não preciso nem falar que eu sou jornalista. Eu posso deixar ali meu câmera filmando o tempo todo e pronto. Eu não precisava nem falar isso, porque não é papel da polícia. A polícia pode ser filmada, mas eu faço questão, eu falo, não, eu sou jornalista. Pra situar o que é uma matéria jornalística, ali, né? Tal, entendeu? Eu abordo, comento com eles, mas eu não precisaria ficar falando, isso aqui, ele é meu câmera, não sei o que. Não, a polícia tá ali, qualquer um do povo. Você vê a polícia militar, se ela estiver cometendo algum abuso, pode gravar, normal. Eu tava vendo ontem, eu acho que um guarda lá em Santa Catarina tava batendo no rosto de um cara e o rapaz filmando, entendeu? Isso aí é atuação estatal. Então, eu peço, pra quem estiver assistindo esse vídeo, se for policial militar, pode ter certeza, eu vou tratar com respeito, só que eu quero ser respeitado, antes de tudo. É o básico, né, Davi? É o básico. Eu não tô pedindo ali pra você ir em favor, né, do consumidor ou não. Só se for crime flagrante, eu vou pedir a condução, eu posso dar voz de prisão, qualquer um do povo pode dar voz de prisão, né? Mas na situação que eu chamei era apenas para relatar os fatos. E em nenhum momento houve preocupação com o consumidor.
Nenhum momento os consumidores ficaram ali de lado. Né? E me dói, porque uma semana depois o mercado entrou em contato, por causa da repercussão, Lógico. fez a devolução de 17 mil e alguma coisa para os consumidores. Era uma moto que foi furtada. uma moto furtada do estacionamento. Eles têm responsabilidade, entendeu? E a situação que era para ser, né, uma situação, conseguiu resolver o caso do consumidor, que legal, o mercado, era para parabenizar o mercado, porque, querendo ou não, como eu falei para você, errou, mas consertou o erro, fui lá, parabenizei o mercado por ter feito isso, né? Porque é muito mais fácil você falar não do que você se redimir. E eles se redimiram. E só que teve uma sombra que foi a atuação da polícia militar. Só que aí muita gente, não, mas a polícia tava parado. A polícia tava fazendo o papel dela. Então quer dizer que se você tiver parado, a polícia fala, não, para de filmar, não sei o que, você vai ficar, não vai fazer nada? Você vai falar, tá bom? Nossa. Por isso que ter esse conhecimento é fundamental, né? Pra saber o que a gente pode, o que não pode fazer, porque a questão jurídica é isso, né? Às vezes a gente acha que tem muito direito, mas calma, você cumpriu os seus deveres pra exigir esses direitos, né? Então, por isso que a informação, ela é chave importante. Pra terminar, consórcio que não é consórcio. O que deu essa história? A da Paulista? Uhum. Ah, tá. Esse daí foi um caso, foi um dos primeiros vídeos também que eu fiz. É uma empresa que aplica. Tá? Eles ainda estão atuando aqui na Avenida Paulista. Eles enchiam de anúncios o Facebook, o OLX, falando, vende esse carro, por exemplo, um carro que custa 30 mil, para eles ali 25 mil, 20 mil, e você iria pagar parcelas, por exemplo, de R$1.000, R$800, que caibam no seu bolso. Uhum. Aí você chegava, ia lá no prédio da Avenida Paulista, um prédio lindo, estruturado, chegava lá para fechar negócio com o rapaz. Eles falavam que você tinha que depositar o valor da entrada para eles via Pix, tal, que depois de uma semana você iria até a agência, né? Porque eles iriam comprar o carro da agência. E você pagava para eles, Você pagava para eles. Aí você iria até a agência e iria ficar com financiamento para eles. Tá, você, legal, tô com minha esposa aqui, vamos lá, vamos comprar um carro, tal. Você nem olhava o carro, tá? Eles iam com um monte de fotos de carro, tal. E aí você fechava o negócio. Fechando o negócio, você ia para casa, de repente, tava lá, consórcio, vinha um e-mail. Aí você tentava entrar em contato com eles, muitos bloqueavam. Não ia pra frente. Não. Só, eles ficavam com esse primeiro dinheiro. Eu tô com uma menina aí, que que eu não consegui resolver o caso dela, que ela tá há 3 anos nessa situação. Desse tipo de golpe. O mesmo pessoal, o rapaz lá que aparece brigando comigo, esse mesmo rapaz que atendeu ela. Que pegou documento. Esse mesmo rapaz, ele fez com ela também, só que o dela era de uma outra financeira, né? Chama atenção, até num react do Ben Mendes, chama muita atenção que você alerta, aliás, você se apresenta primeiro como reportagem, antes do que você desejava ou planejava fazer, porque você tá vendo que um casal do seu lado tava fechando o negócio. Então, para alertá-los mais rápido, para que eles não caíssem nesse golpe, você fala, você antecipa um pouquinho a revelação ali de que é uma equipe de reportagem. Exato. Chama muita atenção que ninguém vai embora. Eu evitei que esse casal aí perdesse R$10 mil e eles, né? Eu não peço nada em retribuição. Meu canal é totalmente gratuito, mas eles questionaram o direito de imagem. Essa foi a retribuição. Eu fiquei. É porque eu sou muito, assim, muito pacífico, muito bonzinho nesse ponto. Porque eu deveria ter feito até o que o Ben Mendes falou pra mim. Sai, abandona esse pessoal. Porque, é um absurdo, né? Você tá ali, você consegue ajudar a pessoa tá se preocupada com direito de imagem. E não saiu de lá, não foi embora. Porque você não caiu no golpe. Vai embora dali, porque senão vão tentar te persuadir. Eu falo pra você com absoluta convicção que o pessoal ali, todos que aparecem, principalmente o rapaz, o Bruno, né, eles estão ali agindo de má fé com as pessoas, porque esse caso já teve. Eu não sei se você chegou a ver a continuação dele ou não. Não sei, Davi. Não, então, a gente foi na Rede Record de televisão, graças à Rede Record, uma parceria aí com os produtores dele, nós levamos pro Jornal da Record, todo mundo. Consegui
ir lá no prédio dessa Promove, o prédio real, essa Promove... Pode falar nome, não tem problema. Não tem problema, Tá, não tem problema não, porque... Eu não tenho equipe jurídica, Davi, mas você que é o advogado aqui. Você é livre pra falar. Essa Promove, ela era vítima desse pessoal, tá? Esse pessoal aí era um intermediário. Essa Promove foi uma vítima, eu conversei com eles, tive uma boa relação com eles. Eles reconheceram o erro do pessoal lá da Paulista, desvinculou. Eles desvincularam o pessoal da Paulista e fizeram a restituição de todas as pessoas que estavam comigo. Eu tinha 19 pessoas, depois eu trouxe mais 2. Deu ao todo 78 mil. É porque eles falavam o nome de uma outra empresa, né? Eles utilizavam o nome de uma empresa, chamava Unicred, né? Eles falavam que o financiamento era por essa Unicred, mas na verdade eles estavam fazendo um consórcio com essa Promove. E essa... Você liga para a Unicred fala, não tem nada a ver com a gente. Exato. Né? Mas nesse caso, as empresas maiores, essas que têm o nome usado, elas não deviam também ter uma atitude, assim como essa empresa que você falou, né? Ter uma atitude em prol de resguardar, porque as pessoas foram enganadas. Era o nome dela que estava sendo utilizado. Usando um nome grande, né? Era o nome dela que estava sendo utilizado ali. E esse caso aí, infelizmente, eu levei todas as pessoas, eu levei no DPPC, na Delegacia do Consumidor, na República. Tá um inquérito aberto lá, se alguém foi vítima, vá lá no DPPC, mas não vai para frente. O caso não vai para frente. Tanto que eles desvincularam essa empresa, que era vítima, eles pegaram uma outra empresa. Para continuar fazendo. Então, estão fazendo. E eu fui na Record de novo. Levei mais 2 pessoas. Eu fui lá, eu acho que não faz nem um mês. Que eu não apareci, mas eu só levei a pessoa que apareceu lá chorando no Jornal da Record. Fizeram reportagem, então. Isso, inclusive. Através de você. Inclusive, a Record foi lá disfarçado, um produtor também, mesma coisa. Entendeu? E continua. No Brasil, né? Infelizmente. Apoiados muitas vezes na questão da impunidade, né? Da demora, da justiça e da questão da impunidade. Mas eu tenho que, desculpa, só agradecer a Promove por ter auxiliado, né? Ela reconheceu o erro e restituiu os valores de todos os consumidores desse caso. Ótimo. Davi, a gente já vai encerrando, mas meus convidados não vão embora sem ganhar um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, a farmácia que está aqui conosco, apoiando Muito obrigado. O Diálogo 360 desde o primeiro episódio. A gente já está no episódio 70 e poucos. Quanto tempo já? Eu comecei a gravar em julho do ano passado e acho que foi pro ar o primeiro episódio dia 31 Legal. De julho. Então a gente já tem um tempinho aí, então, gravando. Obrigada à Empório Magistral, essa farmácia de manipulação que tem mais de 20 anos aí de estrada. Que quem está à frente, a figura que está à frente da farmácia é a farmacêutica, a doutora Silmara Spinelli, que vem todos os meses aqui no Diálogo 360 também oferecer todo o seu conhecimento para nós. Eu falo que a gente tem que ter o contato de uma farmácia de manipulação de confiança sempre à mão, né? Então, anota esse telefone. O DDD é 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Vai lá no site também, www.emporiomagistral.com.br e no Instagram, @emporiomagistral. Tem sempre informação, sempre novidade e agradeço a parceria e oferecendo esse mimo aí para os nossos convidados. Obrigada, Empório. Davi, obrigada por ter vindo, uma alegria te entrevistar, conhecer sua carreira um pouco mais, falar um pouquinho mais da sua vida, os motivos pelos quais você, então, chegou aí para colocar a cara, né, na defesa do consumidor. Eu vejo que as pessoas que te procuram te respeitam muito, que esse respeito permaneça e, ao mesmo tempo, que você continue se aproximando do público, falando fácil. Você se comunica muito bem, pode ficar tranquilo. Falando fácil, traduzindo as nuances do direito do consumidor para o público leigo, que é a maior parte da população, e dizendo, nos deixando mais fortes do que a gente pode fazer para fazer valer nosso direito, porque, olha, é difícil. Poderia ficar um episódio aqui só contando casos meus mesmo, onde, olha, a gente sua para conseguir, muitas vezes, uma devolução, uma troca de produto, fora da garantia, às vezes não é a garantia, era o que estava escrito no papel, né? Quero te agradecer demais, deixar seus contatos. Vai lá no Instagram. Vamos fazer crescer esse Instagram do Davi aqui também, porque ele vai postando. Vai ser convidado para podcast? Vai estar lá no Instagram, essa chamadinha.
alguns teasers, alguns casos. Os nossos cortes aqui, vou fazer no formato de Instagram, você coloca lá. Tá. @defesadoconsumidor.dc @defesadoconsumidor.dc. No YouTube, você já sabe, Davi Correia na defesa do consumidor. É assim que ele se apresenta. Aliás, eu adoro quando você fala, quem é, né? Você fala, Davi Correia na defesa do consumidor. Essa é uma marca registrada, eu te agradeço demais. O canal do YouTube que só cresce, o apoio de nomes grandes também, e você se Chegando a tornando... 60 mil. Você se tornando um nome grande, Davi. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por oferecer esse trabalho gratuito para a população, que cada vez mais pessoas consigam te contar os problemas, que possam ser orientados, e às vezes nessa orientação mesmo já resolve, e os que não conseguirem, você possa ir lá, que você tem esse apoio. Eu sei que tem o Seja Membro lá no teu canal do YouTube também, que é baratinho. Vai lá, seja membro se você gosta do conteúdo, e quem é que não gosta, né? Tô sempre por lá também, deixando meus comentários, tô nas lives que ele faz. Obrigada, Davi. E eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, né? Pra mim, passou um nervosismo, acho que eu fiquei mais nervoso aqui do que nas matérias. E obrigado, Denise, obrigado pelo espaço. Eu só gostaria de agradecer aqui a minha família, minha esposa, minha filha, Fernanda, Alicia e Bia, e minha esposa Elaine. E eu também quero deixar aqui o agradecimento ao Ben Mendes, né? Porque o meu público, não existe o meu público sem ser o público do Ben Mendes. É difícil ter uma pessoa que me segue, mas não siga ele. Então, mais uma vez, obrigado, Ben Mendes, obrigado à sua equipe, obrigado pelo que você está fazendo por mim. É muito importante esse reconhecimento, esse carinho. Eu fiquei muito lisonjeado e, sabe, a gratidão vai ser eterna. Muito obrigado. Eu achei que eu fosse conhecer a Elaine hoje. A Nani, ele fala com tanto carinho, e o público pergunta, né? Porque acho que ela às vezes tá com você na equipe, vai junto, enfim. Então, achei que eu fosse conhecer, espero numa próxima oportunidade. A Nani é brava. Nani, Elaine, venha. Tem que ser brava. Pode deixar. Mulher de advogado tem que ser brava. Né? Então, obrigada por ter vindo. Ao Ben Mendes também, meu carinho, assisto, dou risada junto com ele, gosto muito quando ele faz os conteúdos de reação que ele tá fazendo aqui nos vídeos do Davi Correia, vejo o cuidado dele em muitas vezes não rolar tudo e dizer, olha, não vou colocar até o final não, você vai lá assistir no canal do Davi. A gente percebe quão generoso ele é, né? Assim demais. Na minha carreira, eu tenho mais de 20 anos de carreira no jornalismo. Na minha carreira, tem uma coisa que eu aprendi, ainda bem aprendi cedo. Quanto mais generoso você é, mais você cresce. Não tem ninguém que vá tomar o seu lugar. Na minha vida, nesses mais de 20 anos, eu ensinei muitas pessoas o meu ofício. E eu não me arrependo nenhuma vez. Um bom professor, ele não tem medo que seu aluno se torne melhor do que ele, né? Então imagina se os professores ficarem segurando o conteúdo porque tem medo que os alunos evoluam. Não, a gente não tem que ter medo, não. Então vejo essa generosidade no Ben. Eu acho que a gente regula de idade o Ben, a gente regula de idade. Vejo o quão generoso ele é. Muito obrigada, Ben, por esse apoio. Adorei os reacts. Ele é um professor mestre. Eu quero conhecer ele pessoalmente. Tô vendo com o Isaac aí, quando ele vir para São Paulo. Faz essa ponte aqui, tá? Vamos trazer todo mundo aqui, Isaac, Ben, o Davi, vamos bater esse papo aqui. Pra mim vai ser uma na honra. Mesa do Diálogo 360. Muito obrigada, Davi. Uma alegria te conhecer. Um abraço a você e a sua família. Que Deus abençoe, que você consiga ter muita saúde, porque é preciso ter saúde para fazer valer o direito do consumidor. Com certeza. Obrigada, Muito obrigado, viu, Denise? Obrigada a você que escolhe nos assistir, que tá sempre aqui coladinho conosco. Que fantástico poder conhecer um pouquinho mais da vida de alguém que colocou as caras no YouTube e cresce cada vez mais. Eu chamei de fenômeno, é um fenômeno mesmo. Obrigada a você que tá sempre por aqui, obrigada a você que chegou através do Davi Correia. Faz um favor pra mim, deixa um like, deixa um gostei nesse vídeo, me dá essa força, se inscreve no canal também. Te vejo aqui nos próximos episódios, porque a vida é feita de diálogos e conexões. Tchau!